Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer. Verificação de presença dos membros da comissão nos termos regimentais. Chamada individual. Vereador Matheus Moreno, presente. Vereadora Duda Hidalgo. Presente. Vereador Sérgio Zerbinato está a caminho, já confirmou presença também. A quórum. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Igor Gomes, a senhora Laura Machado, o senhor Lucas Gabriel, o senhor José Antônio Lanchotti, Cláudio Henrique, João Antunes, Eduardo, Tainá, Alessandro Irata. Agradeço a todos pela presença. Temos também aqui nosso querido companheiro vereador Franco Ferro, representando aqui os interesses do nosso distrito de Bonfim Paulista. Vereador Renato Zucoloto está a caminho também, relator do projeto de lei de parcelamento e uso do solo em discussão no Legislativo pela CCJ. Já alenquei todos os nomes daqui dos presentes. Vamos deliberar a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, membros da comissão, receberam a ata previamente, portanto, encontra-se a mesma em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação a ata da reunião anterior chamada. Vereador Matheus Moreno, vota sim. Vereadora Duda Hidalgo. Voto sim. Aprovado. Vou deixar registrado aqui, me corrijam, tá, se eu estiver errado. O senhor Igor Gomes Lupino Gonçalves, coordenador jurídico da CIRP, senhora Laura Machado, arquiteta da CIRP, Eduardo, assistente jurídico, senhor Lucas Gabriel Pereira, presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, COMPAC Ribeirão Preto, doutor Alessandro Irata, secretário municipal de Justiça, João Antunes, diretor de secretaria, senhor José Antônio Lanchotti, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, Cláudio Henrique, ex-presidente do COMPAC e atual conselheiro, senhora Tainá Braulino, veio acompanhando o senhor Cláudio. Citei o nome de todos, faltou algum? Não, perfeito. Eu vou passar os informes rapidamente desta reunião. O item 1. Informamos que ainda, de forma controversa e não esclarecida, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo foi despejada a toque de caixa da Casa da Cultura Juscelino Kubitschek de Oliveira, recentemente, para início de obras, que se questiona não terem autorização do COMPAC, em sendo o prédio tombado, se redistribuindo em diversos lugares, ocupando e tumultuando outros órgãos daquela secretaria, centros culturais, museus, etc. Por ação judicial, foram notificados a que a secretaria desocupasse o espaço que se encontrava indevidamente no Centro Cultural Palace, cujo regimento, aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, proibia o uso de espaços por órgãos burocráticos, sob pena de multa, e assim consta que a secretaria se mudou e ocupou o Palácio Rio Branco, ex-sede do gabinete do prefeito e órgãos afins, também recentemente desocupado. O requerimento foi enviado à prefeitura solicitando maiores informações e já apresentado na reunião anterior. Caso alguém queira, eu tenho a cópia do mesmo aqui com a gente. O item 2, informamos que apesar da senhora secretária municipal da Cultura e do Turismo ter assumido pessoalmente, em visita ao gabinete deste vereador, presidente da comissão, no dia 5 de maio de 2021, que não optaria mais por licitação pública para escolha de empresas lucrativas, em especial as alienígenas, que vêm à cidade buscar lucro fácil pela precarização do trabalho de nossos artistas e fazedores de cultura, e passaria a optar pela parceria em regime de mútua cooperação e interesse público e recíproco com entidades artísticos culturais de nossa cidade, de acordo com a Lei Federal nº 13.019 de 2014 e alterações posteriores e decreto 48 de 2018 do prefeito municipal, prestigiando artistas e organizações da cidade sem fins econômicos e lucrativos, que podem e têm condições de emprestar sua expertise e experiência ao poder público. A mesma não se cumpriu, empenhada em, mais uma vez, abrir o processo licitatório e não de parceria
para, mediante pregão presencial número 0273 de 2022, processo 080071 de 2022, contratação de empresa especializada para a realização de projeto de fortalecimento composto de oficinas e festival de encerramento para os Centros Culturais Escola de Arte do Bosque de Ribeirão Preto, conforme edital, ao preço estimado de R$ 1.051.723,68, repetindo, na comissão de licitação no último dia 8 de setembro, às 14h30, e dia seguinte. As cenas ocorridas anteriormente de empresas de outra cidade, procurando dificultar de todas as formas a participação de empresas e entidades locais neste certame, jogando a preços baixos dos exequíveis, garantindo, repetimos, seus lucros às custas da precarização do trabalho dos artistas, que contratará para cumprir seu contrato. Entidades e artistas presentes, indignados, protestaram a respeito, embora não ouvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, e serão ouvidos por esta comissão. O item 3... informamos para conhecimento dos membros da comissão e presentes, resposta recebida da indicação número 1651 de 2022, que indica ao município gestões no sentido de negociação de permuta de imóvel tombado por outra área e sua recuperação, conforme especifica. Informa a manifestação da Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. A Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto tem sob responsabilidade alguns imóveis tombados pelos Conselhos de Preservação do Patrimônio, CONPAC e CONDEPAT. E, neste momento, está focada nos projetos de restauro que estão em elaboração e na captação de recursos para as obras necessárias. Diante disso, não dispondo de recursos para a contratação de projeto executivo de restauro e nem de uma possível obra de restauração do Hotel Brasil, mesmo acreditando ser um prédio de grande relevância histórica para a nossa cidade, entendemos que não seja possível uma permuta. Resposta enviada no dia 5 de outubro, via ofício número 223 de 2022. O item 4. O Procurador-Geral do Município declinou da presença de um representante do órgão nesta reunião, justificando que está discutindo processualmente no Poder Judiciário a questão do abandono do casarão Albino Camargo com os proprietários. Processo judicial número 40.08783/93.8.26/0506 da Primeira Vara da Fazenda da Comarca de Ribeirão Preto. Verificando o andamento do processo iniciado em 4 de 12 de 2013, em 16 de janeiro de 2014, foi concebido liminar parcial requerida pela municipalidade no seguinte teor: trata-se de ação civil pública por meio do qual o Ministério Público pretende seja imposta a réu a obrigação de fazer consistente na imediata execução das obras de reconstrução, reconstituição, recuperação e restauração do imóvel tombado, situado na Visconde de Auma 241, nesta cidade, conhecido como Casarão Albino Camargo, cujo projeto deverá obedecer às diretivas do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turismo do Estado, CONDEPAT, e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural CONPAC, sobre pena de multa diária de R$ 10.000 a ser recolhida ao Fundo Estadual de Recuperação de Interesses Difusos Lesados. Analisando as razões da petição inicial e o teor do inquérito civil que a acompanha, verifico que, ao menos nesta fase de consignação sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida de urgência pretendida, em parte relevante ao fundamento da pretensão, na medida em que o bem imóvel em questão foi tombado pela administração municipal conforme decreto municipal número 132, de 6 de maio de 2008, folha 165, bem como vem se deteriorando com o tempo, desde o ano de 2004, quando iniciou-se o procedimento para o tombamento, como mostram os vários levantamentos técnicos realizados no local, folhas 13, 8, 96, 106, 114, 127, 144, 205, 226 e 308 e 325. Do mesmo modo, o perigo especial da demora está evidenciado, já que, em breve, não restará nenhum elemento histórico do imóvel preservado. Contudo, a medida de urgência pretendida, de maneira como posta, se mostra inviável. Os atos de reconstituição e restauração que se pretende seja determinada a realização depende do projeto técnico, inclusive com a aprovação junto aos órgãos técnicos e de proteção do patrimônio.
somente após e que se poderá executar a obra e prever um cronograma para sua conclusão. Assim, de conformidade com o disposto do artigo 12 da Lei nº 7.347, de 1985, define em parte a liminar, determinando que o réu providencie, no prazo de 60 dias, a apresentação de reconstituição e restauração do imóvel tombado, apresentação de projeto de reconstituição e restauração do imóvel tombado, situado na Visconde de Inhaúma 241, nesta cidade, conhecido como Casarão Albino Camargo, já com aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turismo do Estado, com o DEPAT, e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, COMPAC, contendo cronograma e orçamento para a execução das obras. Para o caso de descumprimento, fixo em desfavor do réu a multa diária de R$10 mil, com limite máximo de 60 dias, cite-se com as advertências legais, espeça-se o necessário mandato, inclusive para cumprimento de determinação acima com urgência, sendo que o mandato será cumprido em regime de plantão. Comunicado número 1495 de 2000/13 e 28 de fevereiro de 2022, o processo foi sobretestado por 120 dias, fim do qual, em 26 de junho de 2022, o município deveria comprovar, através de relatórios, o andamento das obras de restauração do bem tombado, no prazo de 15 dias. A Prefeitura não cumpriu o prazo e foi intimada ao juiz pelo juiz da causa a fazer em 6 de outubro de 2022. Item 5, queria agradecer aqui e registrar a presença do vereador Sérgio Zerbinato. Item 5, o presidente do COMPAC apresentou a esta comissão denúncia de crime contra o patrimônio histórico de nossa cidade, flagrada a derrubada no campus da USP de casas da colônia napolitana, imóveis que estão sob proteção por força do inventário de Ribeirão Preto, de 2013, e que estava sendo demolido dia 11 de outubro de 2022, conforme veremos as imagens do telão, que em breve serão encaminhadas pelo presidente do COMPAC. As imagens estão aí, por favor? Finalizando os informes, nós passaremos para a pauta com a ordem do dia da comissão, que são as matérias para a discussão e a deliberação. A pauta deliberativa da reunião da comissão, o item 1 da pauta, em oitivas anteriores, com representantes da CIRP e do COMPAC, houveram manifestações da primeira quanto ao exagero no volume de tombamentos realizados na cidade, constatado a partir de levantamento feito pela CIRP e de reclamações de munícipes, em especial do distrito de Bonfim Paulista, assim como do Conselho de que desconhecia o trabalho realizado pela CIRP, quando a eles ainda não foi apresentado. Tudo isso no bojo da discussão quanto ao patrimônio histórico, artístico, cultural e imaterial tombado em nossa cidade, provisória ou definitivamente, em especial, as condições estruturais de alguns imóveis tombados e, notadamente, do imóvel em deterioração pública flagrante, qual seja a Casarão Albino Camargo, situado na rua Visconde de Inhaúma, número 241, centro da cidade. Na última reunião, este assunto em específico foi trazido à discussão na comissão por conta do processo administrativo da Câmara, número 15.993, de 2022, com manifestação do COMPAC e do Ministério Público, por meio do promotor Vanderlei Trindade, questionando se, ainda que atitudes a administração pública tem realizado para administrativa ou judicialmente manter em condições o patrimônio tombado. Em face disto, para esta sessão,
convidamos os representantes da CIRP, do COMPAC, da Secretaria Municipal de Justiça, da Procuradoria Jurídica do município e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública, para, junto com esta comissão, debaterem o assunto em questão. Também chegou ao conhecimento desta comissão o ofício 048 de 2022 do COMPAC Ribeirão Preto, solicitando a solicitação de audiência pública pela Câmara para debater diversos assuntos referentes. Um deles quanto ao projeto de lei de parcelamento e uso do solo e dois outros ligados à política pública de preservação do patrimônio cultural executada pela Prefeitura Municipal, de análise e competência desta comissão, o qual transformou no processo administrativo número 19.143 de 2022, aguardando o parecer desta comissão, quando, ao atendimento da convocação de audiência pública ou discussão das questões na pauta ordinária da própria comissão ou outro encaminhamento que se entender conveniente, assunto este que será deliberado ao final das discussões, na qual daremos início, pedindo aos convidados que, caso queiram, fale a respeito e também as suas manifestações. Por isso, iniciando os trabalhos, eu gostaria de passar a palavra por 20 minutos para a CIRP, por meio de nossos primeiros convidados, para reapresentar sumariamente os estudos e posições da entidade quanto à questão dos imóveis tombados do município, em especial ao COMPAC, representado pelo seu presidente. Senhor José Manuel Dias Lourenço, coordenador de comunicação da CIRP, senhora Laura Machado, arquiteta da CIRP, e doutor Igor Gomes Lupino Gonçalves, coordenador jurídico da CIRP. Fiquem à vontade. Boa tarde. Tá. Laura, se você quiser também caminhar aqui pela tribuna, fique à vontade, ou aí mesmo ao seu critério, tá? Como se sentir melhor. Perfeito. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aqui para a comissão. E, bom, falando sobre a questão dos patrimônios, a gente fez, né, o levantamento em base da tabela do COMPAC. Então, a gente sabe que aqui em Ribeirão a gente tem cerca de 244 bens tombados. Mais perto. Agora dá para ouvir? Então, em base da tabela do COMPAC, né, a gente fez o levantamento dos imóveis tombados aqui em Ribeirão Preto. A gente sabe que temos cerca de 244 imóveis em Ribeirão. E o levantamento realizado, a gente encontrou que a maioria está no centro da cidade, que também é uma área comercial, né, predominantemente comercial, e que cerca de 36% desses imóveis eles estão em estados irregulares ou ruins. A grande questão é que, desses imóveis tombados, a gente pouco sabe o porquê, né? Assim, eu sei que existem os processos e que todo mundo tem acesso a esses processos e que eles são, né, bem densos para a população em geral entender como que ocorre esse processo, o porquê desse processo. E a ideia, a partir desse levantamento, é trazer a importância que esses processos têm de serem mais acessíveis e fáceis de leitura. Então, a ideia dessa é, junto com o COMPAC, trabalhar para que esses processos sejam abertos a toda a população em geral, que ela entenda o que está escrito ali e o porquê do tombamento desses imóveis. Então, é trazer mais transparência, né, em relação a isso, que a gente pede, e acho que é isso, assim, em geral, que ocorreu até agora. Perfeito. Eu gostaria de agradecer e registrar a presença do nosso querido companheiro vereador Renato Zuccolotto. Mais alguma manifestação da CIRP? Posso prosseguir? Perfeito. Eu gostaria de convidar agora, neste momento, o senhor Lucas Gabriel Pereira. Tem 10 minutos, senhor Lucas, representante do presidente do COMPAC, para a sua manifestação sobre os estudos da CIRP e sobre as questões pendentes junto à administração pública, em especial a jurídica. Se o senhor quiser, pode fazer um encaminhamento daí, ou o uso da tribuna também, a critério do senhor. Boa tarde. Tem que segurar o dedo aqui, senão não tem como. Né?
Boa tarde a todos, a todas que nos acompanham, em especial ao excelentíssimo presidente Matheus Moreno, aos ilustres pares que representa aqui essa mesa, Dr. Zé Binato, Duda Hidalgo, Franco Ferro, um prazer, e o meu colega aqui, que já nos conhecemos já de outros tempos. É o seguinte, vou manifestar a respeito do relatório, porém, antes eu só quero trazer duas informações, e uma delas vai em complemento àquilo que foi apresentado a título de informe. A respeito do Palacete Albino de Camargo, a informação do processo judicial foi nós que trouxemos na sessão de agosto, para que pudessem acompanhar e saber o que está acontecendo, até porque a prefeitura já foi instada em juízo, cumprindo o nosso papel cidadão, pelo Conselho, de informar a sociedade de Ribeirão Pretano acerca do que está acontecendo. A respeito da Casa da Cultura, estamos em tratativas agora, olha aqui para o meu colega secretário de Justiça, porque o doutor promotor de Justiça, que cuida do patrimônio cultural, está conversando conosco para propormos um TAC, um termo de ajustamento de conduta para podermos legalizarmos as obras na Casa de Cultura. Tudo indica que até a próxima semana nós possamos assinar esse documento. Nós temos uma deficiência no COMPAC, que eu tenho alertado isso já há tempos, que é a falta de servidores, falta de técnicos, aprovados em concurso que a prefeitura não nomeia. E, diante dessa falta de corpo técnico, de estrutura, nós temos que nos desdobrar para cumprir a nossa missão a tempo e a contento, porque os nossos munícipes não têm nada a ver com isso. Então, já que uma vez nós somos nomeados, nós somos colocados, vocacionados a representar esse papel, que possamos exercê-lo. A respeito do relatório da CIRP, eu informo que o Lanchotti ainda não teve conhecimento. Passou a ter conhecimento antes da sessão, porque eu passei para ele o relatório. Pois bem, eu ainda tenho algumas dubiedades, algumas coisas que eu queria saber a respeito do relatório. Porque o relatório levantou lá que 6% são feitos pelo CONDEFAT, 93% pelo COMPAC, 1% pela Câmara. Seriam 244 imóveis tombados, 98% material, 2% imaterial. E aqui nos foi apresentada uma queixa de Bonfim Paulista. Pois bem, Bonfim Paulista é tombado o sítio arquitetônico daquela região. Não é um ou outro imóvel, é o sítio arquitetônico, é toda a cidade. Então, nós teríamos que averiguar esse processo e saber aquilo que foi debatido na época. Não era a minha época, era a tua época, Baúso, se for, depois ele pode falar melhor sobre isso. E também no elenco aqui, e eu gostaria de saber, se as festas religiosas estão inclusas nesses 2%. Porque, em Bonfim, as festas religiosas estão dentro do critério de patrimônio imaterial. E elas têm toda uma criteriosidade a ser observadas para que elas sejam reconhecidas e declaradas como patrimônio cultural de Ribeirão Preto. O relatório não comenta a respeito das fazendas, ou pelo menos não as nomina, em Ribeirão Preto, que foram tombadas. Por exemplo, por todas. Fazenda Monte Alegre, a antiga Fazenda Monte Alegre, atualmente onde funciona o campus da USP, onde nós demos o flagrante delito, na última terça-feira, de crime contra o patrimônio cultural, a derribada de 3 imóveis da colônia napolitana. Esses fatos já foram reportados às autoridades competentes que poderão apurar a respeito disso. 34% dos 244 imóveis estão no centro de Ribeirão Preto. Ótimo, né? E bom que assim seja, porque aqui começou o desenvolvimento dessa cidade. O centro de Ribeirão Preto, Vila Tibério, Campos Elíseos. Então, quanto a isso, eu não vejo problema. Mas tem uma coisa que nos chama a atenção, e é doído, que são 80% dos tombamentos provisórios e 20% definitivo. Entre esses definitivos, o relatório não comenta, ou pelo menos ele não aborda, se as devoluções do excelentíssimo prefeito de Ribeirão Preto constam dele. Ou seria o caso de nós cobrá-lo pelo COMPAC, por que ele não assinou decretos? Eu falo isso porque não era nem na minha época. O COMPAC aprovou uma série de tombamentos definitivos, entre eles alguns do CONDEFAT, e quando é do CONDEFAT, nós fazemos o tombamento por aqui e encaminhamos toda a documentação do CONDEFAT, ou seja, é só pegar o decreto e publicar. Pega os documentos, publica o decreto. Ele devolveu ao COMPAC sem publicação do decreto de tombamento.
Então é preciso dar um nome, nominar quem são os responsáveis. Infelizmente, eu não gosto de trazer isso a público toda hora. Isso cansa, desgasta a gente. O excelentíssimo prefeito de Ribeirão Preto tem a sua responsabilidade. Eu não estou fazendo acusação, é apenas uma constatação de um fato, que nós queremos e contamos com a colaboração dele para que esse decreto seja publicado. Não, na verdade, não é nem singular, é plural mesmo. São vários decretos de tombamento que precisam ser publicados, a fim de que a cobrança da CIRP seja contemplada, porque os processos administrativos todos são públicos, mas uma coisa que eu tenho empreendido lá é que eles sejam publicizados. Eu cobro deles, vamos publicizar isso, dentro das nossas limitações. Por exemplo, nós não temos um canal de comunicação social, né? Seria interessante, inclusive nós temos, né? Eu não uso Facebook mais, mas quem tem Instagram poderia acompanhar o trabalho do Conselho do Patrimônio de Ribeirão Preto. Mas nós não temos. Sabe? Se um dia a gente chegar a ter, vai ser interessante. Outra coisa, meu primeiro ato como presidente foi aprovar uma resolução para garantir, fixar critérios mínimos para tombamento. Salvo engano, a resolução 3 de 2022, publicada nos anais do sítio do Compac de Ribeirão Preto. Se você pegar essa resolução, e é um trabalho propedêutico, pedagógico, que nós estamos iniciando aqui na cidade, junto com os nossos colegas. Então, nós estamos agora procurando o pessoal da EARP, para poder fazer uma palestra lá, explicá-los, né? Olha, antes, você tinha que pegar documentos do IFAM, CONDEFAT, COMPAC, entre outras instruções normativas da engenharia e arquitetura. Agora não, o que nós fizemos? Eu conversei com o pessoal, assim que assumi, e falei, pessoal, é o seguinte, o administrado, ou seja, o munícipe de Ribeirão Preto, ele não pode ficar à mercê desse limbo. Em outras palavras, essa confusão, essa dificuldade que é, e a gente reconhece que a administração pública tem a sua burocracia, e a burocracia, nesse sentido, ela é uma vantagem, ela é uma segurança jurídica, para que nós não fiquemos à mercê de déspotas autoritários que facilitam para um e dificultam para outros. Então, nesse sentido, nós publicamos a resolução, dando transparência àquilo que é necessário para que o seu projeto de restauro, o seu projeto de tombamento, seja contemplado no Conselho do Patrimônio de Ribeirão Preto. A resolução 3 de 2022 está nos anais do Compac, quem quiser pode acessar. Então, vou prosseguir aqui. 64% dos imóveis levantados no relatório diz que estão em bom estado de conservação, 9% ruim, 27% irregular. Só que eu não entendi, porque o critério de abordagem fala de externalidades, se remetendo à questão estética. Eu não entendi, porque o critério, a forma como ele está apresentado foi isso. Mas se a gente fala de externalidades, a gente sabe que esse é um conceito que vem da economia, não é da nosso, né? Não é da arquitetura, não é do direito, que tem a ver com a questão do impacto ambiental de determinada produção em local. Por exemplo, uma indústria petroquímica. O que aquilo gera de impacto ambiental? Essas são as externalidades que têm que ser levadas em conta pela administração pública quando de emitir um alvará, uma licença para autorização daquela atividade empresarial. Mas eu quero crer que nós estejamos focando tão somente na questão estética. E se assim for, nós teríamos que avaliar o interior dos imóveis. Por exemplo, o Camilo de Matos, aparentemente por fora, o Palacete Camilo de Matos, ele está um pouco deteriorado, desgastado. Porém, ele já tem projeto de restauro no Compac, ainda que não aprovado. Mas o proprietário, ele tem feito uma zeladoria. Então, eu não posso falar que aquele imóvel está abandonado, porque eu estaria sendo, no mínimo, desleal com aquela pessoa. E ele está empreendendo um trabalho hercúleo com profissionais para poder conseguir o restauro daquele imóvel. O relatório não traz as especificidades de cada um. Também não aborda, quando começou os tombamentos de Ribeirão Preto, não sei se isso seria necessário, mas eu entendo que, do meu ponto de vista, sim. Talvez o Baúso, que é, a meu ver, a pessoa que mais tem competência técnica para poder falar sobre isso em Ribeirão Preto, pode nos trazer. Porque a gente trabalha no direito, e a gente sabe que cada imóvel tem as suas especificidades. E nós temos que individualizar.
Como eu falei, Bonfim Paulista foi feito o tombamento do sítio arquitetônico. Porém, aqui no centro, a José Bonifácio está tombada individualmente, o relatório faz questão de trazer essa informação para nós, que isso é muito bom, isso é ótimo. Agora, por exemplo, Quarteirão Paulista. Quarteirão Paulista, cada imóvel foi tombado individualmente. Porém, ele recebe a denominação Quarteirão Paulista por conta da sua singularidade paisagística, arquitetônica, que em Ribeirão Preto, uma cidade que nasceu em decorrência da produção cafeeira, nós temos aqui os seus períodos, né, representados. Então, nós pegamos o imóvel e nós vemos nitidamente as características, as influências que ele recebeu dessa época cafeeira. E nós pegamos outros e nós vamos encontrar outras características. Por exemplo, a Casa da Cultura. E agora, mais recentemente, nós tomamos segunda-feira um imóvel do Sérgio Ferro, Sérgio Cunha, né? O Baúzos pode até me corrigir aqui, lá no Alto da Boa Vista, que é um dos poucos remanescentes em ótimo estado de conservação, que representa o período da modernidade, do modernismo aqui em Ribeirão Preto, o modernismo tardio. É um pouco diferente do clássico, e aqui eu chamo os arquitetos para poderem avaliar, mas nós fizemos o tombamento na segunda-feira desse imóvel. E o proprietário, ele tem uma história, um currículo, que deveria ser levado, inclusive, para as escolas municipais de Ribeirão Preto, para que nós possamos incutir na consciência das nossas crianças da importância que esse personagem teve no Brasil e fora do Brasil, porque lá nos países nórdicos, na Suécia, nós recebemos o relatório que está anexo. Caso esse conselho queira, pode consultar o COMPAC, vai ter acesso a esse relatório, informando todas as características daquele imóvel e dos seus proprietários. E, pasme, eu fiquei, assim, encantado com aquilo, com a importância daquela pessoa. Então, assim, cada tombamento, ou melhor, cada imóvel, né, desses que estão tombados, eles representam um período econômico, uma influência arquitetônica, paisagística, por exemplo, o Palácio do Rio Branco, né, que foi na época chamado de a Paris, né, Paris do Ribeirão Pretana, né? Então a gente sabe das influências que recebeu, né? Continuando, fica a minha dúvida, ou minha inquietação quanto ao critério, né? Porque se ele é quantitativo, eu não entendo que ele seria o melhor critério para poder analisar, porque aí nós estaríamos atuando em detrimento de outros critérios, como eu falei aqui agora, que são as especificidades, as influências econômicas, históricas dos movimentos da arquitetura e paisagístico dessa cidade. Nesse sentido, o relatório ele fica, a meu ver, respeitosamente, aquém, porque ele não apresenta isso. Mas eu não quero me prender a esses fatos tão somente, porque, me considerando, pela minha mentalidade, alguém adepto do desenvolvimentismo econômico de Vargas, Jango, Brizola, Juscelino Kubitschek, eu reconheço que a burguesia tem um papel relevante na industrialização e na modernização desse país. E nós não vamos conseguir fazer nada que impacte, nada que seja perene para transformar, eu não falo mudar Ribeirão Preto, mas transformar essa cidade, de fato, numa cidade que seja global e acolhedora, uma cidade cidadã, naquilo que eu chamo que o município é um acontecimento cidadão. Porque ele cobra de cada citadino uma parcela de responsabilidade, no qual nós não podemos ser omissos. O padre Antônio Vieira sempre falava que a omissão é o pecado que se faz não fazendo. O apóstolo Tiago, para quem os cristãos aqui presentes, também dizia que não fazer o bem já é um pecado. Então, nesse sentido, eu quero considerar que o relatório, ele para nós é proveitoso no sentido de ser um solilóquio, um convite ao diálogo, para que nós possamos nos aproximar e conversar. Eu não posso falar por outras gestões, posso falar pela minha, e que a julguem quando terminar o nosso mandato. Porém, naquilo que precisarem, independente de quem for, o Conselho estará e está de portas abertas para poder esclarecer, ajudar e melhorar os nossos procedimentos.
uma coisa que eu tenho cobrado lá, trazer aqui, os nossos colegas eles não têm amparo jurídico. Então, por exemplo, agora eu os ensinei, né, que toda e qualquer dúvida, eles devam procurar a Procuradoria do município para que eles tragam o suporte jurídico necessário para poder garantir a segurança jurídica das partes envolvidas, seja do munícipe que está pedindo, seja dos conselheiros e dos técnicos que são servidores, né, da Prefeitura de Ribeirão Preto, seja da Prefeitura de Ribeirão Preto. Nós estamos implementando. Essa semana recebi um parecer da Procuradoria que é louvável. O nosso procurador não está aqui, mas eu gostaria de agradecê-lo pelo parecer que ele nos deu, muito bem fundamentado, que vai de encontro com os anseios que nós estamos procurando implantar no Compac, para que amanhã ou depois, todo e qualquer que venha a assumir qualquer empreitada à frente do Conselho, ele tenha já um método, um cabedal de informações e de capacitação que nós iremos deixar para eles. E eu não falo que isso é legado, né? Tem gente que reconhece isso como legado, porque, para mim, legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, mas legado seria aquilo que a gente deixa nas pessoas. É incutir aquela semente da curiosidade, curiosidade do qual nasceu a Cúria Romana. A expressão Cúria Romana vem de curiosidade, viu? Os bispos da igreja resolveram criar a Cúria Romana para poder, de cima, enxergar tudo o que acontece embaixo, e ali começou a nascer o desenvolvimento tecnológico, informático, as pesquisas, começou a criar as grandes universidades do mundo e tudo mais. Então, eu fico à disposição dessa comissão para aclarar naquilo que for necessário. Creio ter respondido algumas das questões e fico também à disposição dos meus colegas da CIRPA, o Igor, né, que já nos conhecemos de longa data, temos um bom estreitamento, porque a gente precisa, Igor, e eu tenho conversado com os meus pares, a gente sabe que nós vamos ter alguns pontos de tensão nessa caminhada, porque cada qual parte de um interesse. Mas nós temos um ponto convergente, que esse, para mim, é fundamental, que é melhorar a paisagem de Ribeirão Preto, que é melhorar a vida dos munícipes. Então, é nisso que eu falo, e me coloco, como diria o profeta, na brecha, para que nós possamos, em conjunto, não acredito em nenhuma transformação individual, em conjunto nós possamos deixar um legado nas pessoas e algo que seja perene, né? Que não venha cessar quando mudar a gestão pública municipal. Eu fiz algumas críticas aqui, como eu falei, mas que sejam todas recebidas no sentido de aperfeiçoar os mecanismos, né? Inclusive para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Por enquanto, era isso que eu tinha para poder falar. O Cláudio Baúso veio a convite meu para que ele pudesse expor naquilo que for necessário, no sentido dos trabalhos do Compac, nos tempos pretéritos. E ele estava lá na época em que 2 leis foram julgadas inconstitucionais. Pasmem, meus senhoras e senhores, a nossa lei atual do Compac, a 2799 de 2016, foi criada foi promulgada em dezembro de 2016. Em dezembro de 2016, um pouquinho antes, estava acontecendo no Ribeirão Preto o quê? A Sevandija. A lei foi criada às pressas, porque as outras 2 leis anteriores do Conselho foram julgadas inconstitucionais, doutor. Então, é nesse cenário que nós estamos comentando. 2 leis julgadas inconstitucionais, e a gente assume essa empreitada, e agora a gente está tentando contornar essa situação. Senhoras e senhores, muito obrigado. Era isso que eu tinha para poder apresentar, pelo menos por hora. Um abraço. Muito obrigado, Lucas. Seguindo o roteiro, Duda, você queria fazer uma manifestação? Queria. Não, eu acho que é muito pertinente as colocações que foram feitas até o momento, mas aí, assim, eu acho que a Laura poderia até falar melhor, né? Durante a reunião em que a galera da CIRP estava explicando para a gente um pouco de como foi feito o levantamento e os estudos que foram conduzidos, eles também tinham um pequeno efetivo, né? Apenas 3 pessoas fazendo isso, não tinham acesso a muitas informações e, para além disso, não puderam fazer a avaliação do interior dos imóveis, porque senão se caracterizaria como invasão de propriedade.
Então, muitos desses imóveis foram analisados apenas de forma externa e não só esteticamente, mas, se eu não me engano, um dos pontos era justamente estrutural. Se as estruturas pareciam... E aí, a Laura, que é arquiteta, consegue falar muito melhor do que eu, que não sou nenhuma especialista. Mas acho que essas críticas que você fez e essa avaliação, ela é muito pertinente porque ela mostra o quanto que a gente precisa avançar dentro do conhecimento dos nossos próprios públicos e dos próprios que são tombados aqui dentro do nosso município. Infelizmente, a gente não tem nenhum lugar em que essas informações estejam condensadas. E eu acho que tem um ponto muito importante de colocação, tanto dentro da manifestação da ACIRP, quanto na sua, Lucas, enquanto Compac, que é fundamental de se colocar, que é o acesso e publicização do que tem sido feito até esse momento. E eu acho que a gente precisa, e a gente aqui dessa comissão, e acredito que eu falo pelos outros membros da comissão também, a gente já esteve aqui em outras reuniões debatendo patrimônio público, e a gente está aqui enquanto as reuniões forem necessárias para que a gente chegue a alguma solução que abarque todos esses interesses que você falou. Porque, no final das contas, tudo que a gente quer é que a gente avance nesse sentido. Hoje em dia, a nossa política pública de preservação do patrimônio tem sido insatisfatória. E ela é insatisfatória por quê? Nem mesmo, gente, e isso para mim é o maior absurdo, assim, nem mesmo os prédios públicos, que são públicos, tem algum tipo de planejamento para que se faça a preservação desse patrimônio. A gente tem reclamação do lado dos munícipes, a gente tem reclamação do lado da associação comercial, daqueles que são os responsáveis pela preservação do patrimônio, do poder público. Então, a gente precisa avançar. Se ninguém está satisfeito, então a gente precisa pensar em como que a gente vai fazer com que os nossos patrimônios públicos, que não têm sido preservados e que, obviamente, não têm sido preservados, passem a ser. Então, eu acho que a gente está aqui para todo mundo pensar em conjunto. Assim como eu disse, não sou a maior especialista dentro dessa área, mas estou muito feliz que vocês estejam aqui para que a gente possa fazer avanços nesse sentido. E acho que esse levantamento inicial, que ele foi feito pela ACIRP, ele é muito importante e ele pode ser um ponto de partida para que a gente possa complementar ele com todos esses pontos que você falou, Lucas. Muito obrigada. Ô, Duda, eu quero só pedir a palavra novamente, Duda, se possível, que eu gostaria de esclarecido que os imóveis inventariados foram contemplados como tombados no relatório, porque isso é uma dificuldade que os munícipes têm de entender que a proteção far-se-á por várias formas. O tombamento é apenas uma delas. Há inventários, registros de bens e outros. Então, eu gostaria de saber, se ela puder nos responder, se os inventários estão contemplados. E aí, porque, diante disso, por exemplo, esse fato que nós tivemos na fazenda da USP, lá na Fazenda Monte Alegre, a antiga Fazenda Monte Alegre, são imóveis inventariados por Ribeirão Preto desde 2013. Tudo lá no site do Compac. Você vai acessar os inventários e vai ter acesso. Você vai entender o que é interesse cultural do município para a preservação, e a gente vai começar a conhecer e analisar os meandros, por que o Condefat faz um tombamento e o Compac faz outro tombamento do mesmo imóvel, e cada qual com critérios diferentes. Respondendo às perguntas do Lucas, então, sobre Bonfim, a tabela que a gente usou de referência tem todos os bens tombados em toda a cidade de Ribeirão Preto, mas o relatório ele foi focado no centro da cidade de Ribeirão Preto, por causa do que a Duda falou, né, que a nossa equipe é bem pequena. Então, a gente focou nos imóveis do centro, que seriam uma quantidade menor. Sobre a relação da qualidade dos imóveis, a gente usou uma metodologia de Portugal, que chama MAEC. Então, a gente colocou como parâmetro estrutura, a qualidade da esquadria, a qualidade de portas e a qualidade da pintura. A gente foi passando por esses imóveis e foi pontuando isso, e, a partir disso, a gente fez uma média e encontrou se ele seria melhor ou ruim. É claro que a pesquisa ela é bem simples e, realmente, ela precisaria ser um pouco mais robusta. A gente precisa, né, dessa informação, qual que é a qualidade dos nossos imóveis tombados aqui em Ribeirão Preto, para a gente conseguir tomar decisões, né, e uma política de patrimônio melhor.
E, bom, é isso. Nós iremos voltar a conversar novamente, porque, segundo a Lei 2799 de 2016, vocês podem anotar aí, o CONPAC é um dos responsáveis a poder propor a política de patrimônio cultural de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto não tem essa lei. E eu já disse para eles, nós vamos fazer agora o nosso regimento e nós iremos fazer essa lei. Então, nós iremos conversar aqui, Câmara, CONPAC, a CIRP, Secretária de Justiça, Cultura, todos. A lei nos outorga essa missão e, convenhamos, 2016, dezembro de 2016, 17, 18, 19, não dá para esperar muito mais, né? Então, nós vamos agora travar novos embates no sentido de nós construirmos uma política patrimonial de Ribeirão Preto. Nesse sentido, eu só queria trazer uma informação de que nós apuramos, inicialmente, nessa diligência lá na fazenda, antiga fazenda Monte Alegre, de que ali teria sido o local de nascimento do João Inácio Del Monte. João Inácio Del Monte seria padre. Esse padre nasceu aqui em Ribeirão Preto, na colônia napolitana que estava sendo demolida. E esse padre, hoje, ele é objeto de processo de canonização na Diocese de Guaxupé. Já em fase final do processo de canonização. Então, nós demos início ao processo de tombamento já dessa colônia, e como eu falei, é um imóvel inventariado, e nós iremos agora, pelo Conselho de Patrimônio, averiguar, convidar o senhor bispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir, para que ele venha manifestar junto conosco, se ele tem documentos ou não, no sentido de que, se confirmado for Dom Inácio João Del Monte como venerando santo da Igreja Católica, nós criarmos um local de memória, um ponto de cultura e de turismo religioso, reverenciando naquela colônia napolitana que nós conseguimos ainda salvar um cadinho dela lá na USP. Então, eu gostaria de trazer essa informação, porque é um compromisso que nós temos que ter com a sociedade de Ribeirão Pretana, inclusive com os católicos, que eles têm o direito à liberdade religiosa, o direito de adorar os santos deles, no local deles. E se Guaxupé pode ter essa preferência, porque ele viveu muito tempo lá, por que não aqui em Ribeirão Preto, se ele nasceu aqui e foi criado aqui? Muito obrigado. Obrigado pelas manifestações. Eu passo a palavra agora por 10 minutos para os representantes jurídicos e judiciais da Prefeitura acerca de providências que estão sendo tomadas, notadamente com relação a imóveis tombados pelo município, que se encontram abandonados, sem manutenção estrutural ou em estado de deterioração. Eu gostaria de convidar o doutor Alessandro Irata, secretário municipal de Justiça. Senhor secretário, se o senhor quiser fazer os encaminhamentos da mesa, fique à vontade. A tribuna também, só tem que ficar pressionando o botão. À vontade. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vereador Matheus Moreno, gostaria de cumprimentar todos aqui da mesa presentes, vereador Zerbinato, Renato Sucoloto, vereadora Duda, vereador Franco Ferro, bem como todos os demais aqui presentes, e agradecer esse convite, né, por parte da comissão, de um tema tão fundamental. Obviamente que, né, existe a necessidade da gente se preocupar e de tutelar esses bens aqui que formam o patrimônio histórico de Ribeirão. Não, é inegável a importância disso, né? A vereadora Duda sabe, eu sou professor de História do Direito, né? Então, mais do que isso, né, eu tenho um apreço enorme pelo patrimônio histórico pessoal. Em relação, né, às diversas ações que vão sendo propostas, tivemos conhecimento desse relatório apresentado pela CIRP, né, e como a vereadora Duda disse, é um ponto de partida fundamental aqui para que se possa, né, desenvolver ações de efetiva preservação do patrimônio público. E atuação conjunta de todos esses órgãos, né, seja da sociedade civil, como a CIRP, do CONPAC, que tem essa função e que desempenha isso no nosso município, bem como do poder público, a gente precisa fazer isso de forma conjunta. Não é uma tarefa fácil, o próprio relatório aponta, e como
o presidente do Compac, Lucas, também disse aqui, não é o tombamento a única solução, né, ou uma forma de preservação, e isso precisa, né, de ações efetivas que têm também um custo econômico, obviamente, né? Então, isso tudo precisa ser coordenado para que a gente possa fazer essa preservação da melhor forma possível, né? Nós temos feito ações concretas agora com imóveis que precisam urgentemente de ações, como o Palácio Rio Branco, que agora, né, ocupado nesse momento pela Secretaria de Cultura, com final de projeto executivo para o seu restauro, né, verbas já foram destinadas a isso, para a realização do projeto executivo, bem como do Museu do Café, também, né, de responsabilidade da Prefeitura. Em razão específica do Museu de Café, e o que nos exemplifica a complexidade desse problema, nós tivemos recentemente no município a visita técnica do CAF, que é o Banco Andino de Investimentos, com o qual a Prefeitura conseguiu, né, investimentos para os próximos anos, que virão a ser concretizados, e dentro desse nosso projeto de investimentos estava o Museu do Café. Então, durante essa visita técnica, representantes do CAF, né, observaram que o Museu do Café foi, né, restaurado, salvo engano agora 2007, alguma data assim, né, e ele encontra, fechado já há diversos anos, em estado que precisa de restauro novamente, né? Então, o próprio CAF, né, nos deu essa lição, dizendo que nada adiantaria a gente fazer o restauro ou ter um empréstimo para a realização do restauro, sendo que não tivesse um modelo de gestão desse museu, né, um modelo de gestão para esse prédio. Então, é um exemplo, né, do que a gente precisa fazer. Isso precisa ser em conjunto, né, tanto com a sociedade civil e outros órgãos públicos. Vemos, né, não em Ribeirão Preto, mas também relacionado à Universidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga, que ficou anos, né, fechado, né, por falta de preservação, mas basicamente de gestão também. Então, isso tudo passa, sim, está sendo discutido, né, e estamos à disposição para que a gente tome soluções em conjunto aqui, né, junto com a sociedade civil, com o apoio da Câmara de Vereadores, obviamente, do Compac, né, para que a gente possa ter, sim, melhorias necessárias para a preservação do patrimônio histórico da nossa cidade. Obrigado, secretário. À vontade. Bom, boa tarde a todos. Complementando só o que a Laura falou, me direcionando aqui a todos os presentes, a ideia do relatório inicial é justamente iniciar mesmo um olhar diferente para esses imóveis tombados e para o que eles representam, como eles impactam no desenvolvimento econômico da cidade. A gente concorda, tem que se preservar, mas dá para seguir também desenvolvendo a cidade, gerando novos negócios, novos empregos, em conjunto com a manutenção e preservação do patrimônio. Porque até para a população em geral entender que a gente pede essa transparência, essa publicização dos processos, como o Lucas falou, o tombamento não envolve somente aquele imóvel, tem as áreas envoltórias. Então, tem vários empresários, um exemplo, pensam em montar um negócio numa determinada região e desconhecem isso. Aquele imóvel dele não é tombado, mas ele está sendo afetado pela área envoltória de um que está tombado próximo a ele. Então, todo esse processo que nós fizemos é uma parte inicial, é um estudo até aprofundado pelas condições que foi feito, como falou de estrutura braçal mesmo, nossa lá, né? Mas é justamente esse pontapé inicial, principalmente pensando para o futuro. Aproveitar a mudança de gestão, a disponibilização do Lucas aqui nesse diálogo, a gente construir, junto com a comissão, com o Compac, esse projeto a várias mãos, para que seja aceito aí várias propostas, né, no sentido de conseguir atender da melhor forma possível tanto a preservação do patrimônio histórico, quanto o desenvolvimento da cidade, para não matar, entre aspas, aí, certas regiões. Inclusive, eu imagino que o nobre Zucoloto aí deve falar depois disso, mas o Compac tem sido apontado ali na própria lei de parcelamento e desocupação do solo,
Então, a ideia é transparência nos processos, é verificar prazos de julgamento. A gente entende também a falta de estrutura lá, até de pessoal também, né? Não podemos ignorar isso, mas a ideia é que isso seja conversado com todo mundo aqui presente, que todo mundo tenha o mesmo interesse, que é preservar, mas também seguir evoluindo a cidade, e isso não ser um fator impeditivo para uma revitalização do centro ou uma reocupação de determinadas áreas. Só antes do lanchote, né? Esse tema é tão inquietante, vou olhar aqui para o meu colega Zucoloto, que um dos primeiros atos, eu falei o primeiro, o segundo, era uma resolução para poder regulamentar as envoltórias. Porque eu falei, nossa, o empresário quer investir e não consegue investir, porque o patrimônio não é tombado, não está inventariado, mas ele está numa área de limitação ao direito de propriedade, porque é envoltório ou ambiência. Então, não sei se vocês sabem, mas agora, a partir de agora, fiquem sabendo. Nós aprovamos uma resolução regulamentando que nos casos omissos a envoltória a ser aplicada é X. Está depositado no site do Compac, que assim vocês podem acessar, o arquiteto do eventual projeto amanhã ou depois pode acessar, com toda a transparência que nós estamos buscando empreender. Lanchote, por favor. Precisa ficar apertando o lanchote, precisa manter apertado. Se o senhor quiser usar a tribuna aqui também, aqui não precisa de ficar pressionado. Bom, boa tarde, vereador Moreno, Zerbinato, Duda, Ferro, querido Renato, demais colegas. Os cabelos brancos não foram tingidos, são naturais. E isso faz com que a gente vai ficando velho, né, Baúso? E, por conta dessas experiências, com 30 anos de prefeitura, a gente já viu, né, muitas discussões. E acho muito importante essa discussão, né, tá sendo trazida novamente com esse fervor aqui por essa bancada. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, os mais velhos com certeza vai se lembrar que o nosso maior símbolo arquitetônico é o Teatro Pedro II, que esteve prestes a ir para o chão. Pedro II ia ser demolido, logo que ele pegou fogo, porque uma construtora queria ali fazer um edifício, não havia nenhum impedimento, e, inclusive, o edifício do lado, onde hoje é o Centro Cultural Palace, ele era privado, pertencia à Antártica, que também estava sendo vendido, e ali teríamos 3 torres de apartamento. Tá? O que seria da nossa cidade sem o Quarteirão Paulista? Aquilo não era tombado, nem pelo Condefat, nem pelo Compac, né? Ele tinha pego fogo, totalmente destruído, a prefeitura não tinha dinheiro para mexer naquilo, e uma ação municipal com o governo do Estado conseguiu, né, preservar, e depois uma ação municipal conseguiu fazer uma permuta de um sistema viário com o Palace, e aí o Palace passou a pertencer à Prefeitura Municipal. E hoje nós temos, né, um grande exemplo do patrimônio preservado na nossa cidade, que com certeza é orgulho de todo mundo, mas o pessoal mais velho vai se lembrar a quantidade de imóveis que já foram para o chão no quadrilátero central. Inúmeras. Algumas delas, nós temos o levantamento, que o primeiro inventário, feito com o auxílio de uma estudante de arquitetura, que ainda fazia com fotografias impressas lá no Tony Miyasaka, que sempre foi um simpatizante e nos ajudou, ficou registrado alguns imóveis, outros nem registro nós temos. Então, o nosso patrimônio, ele já foi muito prejudicado. Nós temos um exemplo, para mim, um dos melhores ícones da discussão, é a Casa Caramuru. Né? Ela foi preservada inicialmente por essa casa. A iniciativa saiu do Legislativo de decidir que ela tinha um valor cultural. Só depois ela veio por um processo de tombamento. Né?
Quando nós fizemos a primeira visita àquele local, as pinturas estavam todas intactas. Eu tenho muita amizade com a família Portinari, e o João Cândido, filho do pintor Cândido Portinari, tem uma carta, né, do pintor daquela casa, entendeu? Quando escreveu para o Portinari, porque a pessoa que pintou a casa Caramuru deu aula para o Portinari lá em Batatais. Olha a importância que nós temos, tá? E aí, o nosso patrimônio cai em discussão aqui nessa casa. Isso é muito importante, tá? Mas o que nós temos, na verdade, é a ausência de uma política pública muito forte, que nós nunca tivemos, né? Nós sabemos do valor de alguns imóveis. Para nós que somos arquitetos e urbanistas, é muito fácil olhar para um imóvel e identificar, né, o valor que ele tem. Mas pode ser um valor arquitetônico, facilmente visível, como é o Pedro II. Mas ele pode ter um valor social, como são as casinhas, aparentemente velhas lá da comunidade napolitana. Ah, que valor que isso tem? Não é um valor arquitetônico. Então, temos um valor social, eu tenho um valor construtivo, eu posso ter um valor tecnológico, eu posso ter um valor artístico. Então, eu tenho vários valores colocados nas edificações. E isso precisa ser realmente defendido. Diante de todo esse cenário, a atual lei de parcelamento, uso e ocupação do solo está trazendo, e essa discussão está aqui nessa casa, uma proposta de política pública. Por quê? Porque, como bem disse, né, a ACI, queremos sim preservar, ninguém é contra a preservação, mas também queremos empreender. E é isso que a gente deseja, que o empreendimento aconteça. Então, é possível utilizar esse imóvel, gerar emprego com esse imóvel, trazer uma nova vida para o local com esse imóvel? Sim, e tem que ser. Mas nós não podemos fazer com que o executivo seja o único responsável em preservar, ou manter, ou reformar, ou fazer as ações das políticas públicas. Eu preciso ter toda a sociedade envolvida. Então, o que nós estamos propondo com a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, é a criação de incentivos. E esses incentivos, nós fomos buscar exemplos do que acontece no estado de Minas Gerais, com o IEFA, na hora que eles criam os incentivos, e aí isentam-se os impostos, e também o que aconteceu no Corredor Cultural do Rio de Janeiro, com, né, a assessoria do Instituto Pereira Passos, onde identifica os imóveis que devem ser preservados, cria-se um corredor potencial daquele local, isenta-se os tributos que são municipais, e isso é possível. E qual é a troca? A pergunta é: você, proprietário, mantém o seu imóvel? Porque na hora que a gente diz que esse imóvel deve ser tombado, esse imóvel deve ser registrado num livro de tombo, porque ele interessa a toda a sociedade. Então, o ônus não pode ficar somente para o proprietário. O ônus tem que ser distribuído por todo mundo. E essa distribuição vai ser como? Através da isenção de impostos. E não só de isenção de impostos, de outros incentivos que a gente está colocando. Então, nós temos aí, a partir do artigo 23, proposto aqui na nossa lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, diversos incentivos dados aos bens que são tombados pelo município, pelo Estado, pela União. Tá? Há outros incentivos para as áreas que são de ambiência, e há um prazo para que essas manifestações aconteçam, que é tudo que a ACI deseja. Entendeu? Não são contra, né, que se faça a preservação, mas o que precisa, na verdade, é que o investidor ele tenha pressa. O investidor ele tem um time muito diferente do paquiderme do poder público, que nós somos paquidermes, nós somos duros, porque temos toda uma burocracia que não podemos deixar de cumpri-la. Então, isso faz com que os processos fiquem lentos. Então, estamos tentando, com essa lei, agilizar esses processos, colocando prazos para que isso aconteça. Tá? Para quê? Para que eu não trave o investimento nessas ativas privadas, mas, ao mesmo tempo, que eu tenha uma política de preservação. Então, isso está sendo colocado, né, aqui nessa proposta de uma lei de parcelamento. Vai ser suficiente? Não. Não vai ser suficiente. Nós vamos ter que avançar com outras políticas públicas, mas é um grande começo. Então, assim, a hora que nós temos, né, essa lei nova em vigor, nós vamos precisar depois, né, para quem tem acompanhado a discussão das unidades de ocupação planejada, que eu consigo trazer ainda mais incentivos para aqueles locais, mas eu consigo já dar um start. Né, um exemplo prático do que está acontecendo, não sei se vocês sabem, aqui na esquina próximo de vocês, onde era a antiga Radiolar, aquela loja
E os 2 imóveis adjacentes foram comprados por um investidor que queria fazer uma loja e entrou com um projeto de demolição dos 3 imóveis. Foi negado a demolição dos imóveis. Tá? E aí, conversando com o proprietário, né, sugerimos que ele procurasse um profissional que fizesse o aproveitamento da edificação. E foi o que ele fez. Ele contratou uma arquiteta especialista na área de patrimônio, ele adorou a solução, os imóveis estão sendo preservados e ele vai conseguir fazer a edificação que ele gostaria. E muito mais barato, porque ele ia ter que gastar para demolir tudo e depois ele ia ter que construir a mesma metragem quadrada. Com uma diferença, ele teria que respeitar uma taxa de ocupação diferente daquilo que ele tem lá. Então, ele poderia construir menos do que ele tem lá. Mas como aquela edificação já existe e ela já tem a taxa de ocupação, então ele pode ter uma área de ocupação muito maior do que aquela que ele ia ter, e gastando muito menos, a partir de um bom projeto. Então, essas soluções que a gente precisa trazer, mostrar que é possível, sim, fazer investimento nos locais, ter um prazo que isso seja respeitado, para que a gente não, né, atrapalhe o desenvolvimento da cidade, e fazer com que, né, a prefeitura possa dar a sua contribuição através desses incentivos que a gente está criando. Então, só para dizer que a gente tem aí, né, o início de uma política pública um pouco consistente, chegando aí com a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, senhor Lanchotti. Senhores, todos os convidados, todos os vereadores presentes, eu só tenho que informar pelo cerimonial, nós temos um teto para esta reunião, nós temos mais 15 minutos, eu sei que é muito pouco para todos falarem, após o vereador Renato Zuccolotto e o Franco, eu já passo para o Cláudio. A gente tenta ser o mais sucinto, a gente terá outras discussões, teremos outras reuniões, a gente pede desculpa tudo, porque é um assunto muito latente aí, a gente pede para ser o mais objetivo possível, seguindo aí o regimento interno aqui da Câmara. Obrigado. Boa tarde ao presidente desta audiência, o vereador Matheus Moreno. Queria cumprimentar e parabenizar a Comissão de Cultura, na pessoa do senhor presidente, também do Zerbinato e da Duda, por trazer luz a esse assunto. Cumprimentar a todos os presentes, e dispenso nominá-los em razão do tempo, mas dizer que eu tinha muita coisa para falar, trouxe bastante coisa, mas eu vou me limitar a alguns comentários. A gente fala que na casa onde falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. E é o que a gente tem visto quando a gente fala em COMPAC, quando a gente fala em preservação do patrimônio histórico-cultural de Ribeirão Preto. As pessoas todas querem falar, todas elas, parte tem razão e parte não tem razão, porque não há um encontro de ideias. Então, eu gostaria de parabenizar a comissão por fazer esse primeiro encontro. E realmente, no ambiente que nós precisamos, esse, um ambiente de diálogo. Eu estive há pouco tempo atrás, numa palestra de um arquiteto urbanista, que fez mestrado e doutorado fora, chama-se Fernando Garrefa. E eu sou um pouco curioso em relação a alguns temas, especialmente porque o legislador precisa se inteirar daquilo que está acontecendo na sua cidade. E eu saí de lá, Lucas, encantado, com alguns exemplos que ele trouxe de outros países e de outras cidades do Brasil, em que houve uma participação efetiva da iniciativa privada na preservação do patrimônio histórico-cultural. Porque a gente vê, e isso é recorrente, o pessoal fala, mas vai tombar, e aí, quando você tomba, literalmente, para que você preserve, e a gente vê que, na prática, quando você tomba, é para tombar o patrimônio histórico e derrubar ele de vez por todas, uma vez que não havia incentivos ao proprietário em, efetivamente, fazer a restauração daquele patrimônio que havia sido tombado, ou pelo CONDEFAR, ou pelo COMPAC. E o Lanchotti já deu uma pincelada no artigo 23 e seguintes da Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, e eu estive, a semana passada, com a arquiteta Valéria. A Valéria que foi e que está fazendo um estudo bem bacana sobre esses imóveis de Ribeirão Preto. E penso também, Igor, que é possível que a gente possa fazer uma mitigação entre o desenvolvimento e a preservação. As pessoas entendem que uma afasta a outra, e a gente vê que não é sempre que isso acontece.
O que a gente vê e reconhece é uma falta de estrutura no COMPAC em que possa dar solução a esses processos que lhes são submetidos com um pouco mais de rapidez. E aí os empreendedores que pensam e que têm realmente um raciocínio com base no investimento, ficam preocupados porque isso não anda. Então, eu queria depois lançar uma proposta aqui. Já falei com a arquiteta Valéria, já conversei com o Edson, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAERP, já conversei com o presidente da CI, Dorival Balbino, para que a gente possa fazer, Lucas, um grande encontro, né? Fazer um seminário, fazer um simpósio, em que essas ideias sejam debatidas à luz de argumentos. Porque, geralmente, eu acho isso, eu acho aquilo. Aliás, as discussões hoje na sociedade estão muito rasas, né? As pessoas acham que o outro acha e vai multiplicando isso no WhatsApp e a gente não consegue. Então, como eu tenho um viés também de docente em faculdade de Direito, eu já estou adiantando isso, conversei com o Geraldine, que é presidente do Comur, já conversei com a Valéria e depois eu ia concitar todos, mas estou lançando essa semente, para que a gente possa fazer um seminário e trazer experiências de outras cidades que fizeram a conservação do patrimônio. Como que eles conseguiram? E por que Ribeirão não consegue? E por que eles conseguiram? E por que o Santander aporta recursos vultosos para que haja preservação desse patrimônio histórico? Então, não dá para nós conversarmos isso nesta tarde, mas acredito que essa reunião tenha lançado essa semente e que seja uma semente lançada em bom solo, que ela possa germinar e que a lei de parcelamento e ocupação de solo, que esse encontro possa ser o primeiro encontro de uma série de encontros que possa frutificar e preservar, mais do que tombar, preservar esse patrimônio histórico. Então, eu deixo lançado essa semente, vou mais para frente concitar os senhores, vou falar com o presidente da comissão, para que a Câmara possa ser esse elo de ligação entre todos os senhores e que a gente possa fazer um seminário com ideias, com propostas, trazer profissionais da área, para que assim a gente avance na preservação do patrimônio de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato Zuccolotto. Eu vou passar rapidamente a palavra ao vereador Franco Ferro para manifestação em relação às questões de imóveis tombados ou em tombamento no distrito de Bonfim Paulista. O vereador Franco, fique à vontade. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos amigos, colegas de trabalho aqui da mesa, a nobres vereadores. E a minha pergunta, senhor Lucas, qual foi o critério que levou ao tombamento de 76 imóveis em Bonfim Paulista? Porque tem muita discórdia e muitos munícipes me procuram que tem imóvel que nem sabia, na verdade, nem sabia que o imóvel dele, a casa que ele reside, estava em processo de tombamento. Então, eu queria convidar, né, a vocês do COMPAC para a gente fazer uma revisão nesses 76 imóveis em processo de tombamento em Bonfim Paulista, para a gente conhecer o processo que levou ao tombamento desses 76 imóveis, para a gente ter uma resposta para os munícipes e para os donos desses imóveis, que a maioria não tem resposta. Eles querem informação porque o imóvel dele está sendo tombado, que é a casa que ele reside, e qual, né, o sentido desse tombamento. Porque eu fiz um levantamento junto ao COMPAC o ano passado, né, para saber qual seriam esses imóveis, e tem imóveis que tem um assim em um bairro, aí tem dois em outro bairro, então é muito assim desconfigurado. Então a gente queria fazer uma reunião com vocês, se fosse possível, para a gente fazer uma revisão e ver qual o sentido desses imóveis está sendo tombado, qual a história desses imóveis, que eu sou morador criado em Bonfim Paulista, tem imóvel lá que, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem história. Assim, não sei qual seria na opinião de quem fez esse levantamento, quem fez, né, esse apontamento, na verdade.
Então, é só para a gente ter essa informação para estar passando para as pessoas. Pode ser, ô Lucas? Excelentíssimo vereador, eu não sei quais foram as razões que culminaram na época desse tombamento do sítio arquitetônico, como eu falei. Porém, eu vou declinar a palavra para o Cláudio Baúso poder opinar diante do adiantamento do horário, e ele poderá falar a respeito disso. Todavia, me comprometo que nos próximos meses nós iremos retornar a esse assunto para poder aclarar, porque eu vou pedir vista do processo para que nós possamos voltar aqui dentro de um diálogo para poder esclarecer aos nossos munícipes essa informação. Alô, alô. Opa, até pegar o jeito aqui. Aqui já tá até ligado. Esse daqui não precisa segurar, tá bom? Aí, ó, depois que você acabar de falar, que aí ele vai apagar a luz. Tá pronto para falar, né? Alô, alô, alô. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, mesa, nobres edis. São muitos aspectos. Nós chegamos no momento em Ribeirão Preto, 166 anos, né? Ribeirão Preto, depois de décadas e décadas, surge um assunto interessante, de interesse de todos, e é dada atenção a ele. E é dado atenção a ele devido ao fato de interesses de cada grupo, interesses pessoais de entidades. Eu fico muito feliz que a ACI teve essa iniciativa aí, embora com vários problemas, mas é uma entidade de classe que quer se manifestar e está se sentindo de uma forma ou de outra lesada. E o desconhecimento das leis é notório, né? Aqui é uma casa de leis, e como é importante nós compreendermos as leis existentes. Porque as leis são um instrumento de mediação entre os diversos interesses. Eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho, para eu resumir, porque eu acho muito importante, todas as falas aqui foram extremamente importantes. E o que eu tenho para falar também é extremamente importante, então eu gostaria de saber quantos minutos. Sr. Cláudio, eu mais uma vez peço desculpas, tá? A reunião ocorreu desta forma. Quanto tempo o senhor precisa para as suas considerações? 1 ano. Dentro do nosso limite, do nosso tempo e do nosso momento aqui. 10 minutos está bom para o senhor? Não, eu vou resumir. Não, 10 minutos está ok para o senhor? Perfeito. Eu vou resumir. Lhe daria também 1 ano, mas é que, enfim, devido ao tempo regimental, mas fique à vontade, Sr. Cláudio, o senhor tem 10 minutos. Eu vou tocar temas e não discorrer sobre eles. Bonfim Paulista, vamos começar por partes. Bonfim Paulista, o tombamento começou em 2004, sob motivação da Secretaria de Planejamento, devido à entrada no planejamento de muitos empreendimentos que não condiziam com a capacidade de infraestrutura de Bonfim Paulista. O tombamento ele nasceu dentro da Secretaria de Planejamento. O arquiteto Márcio, Ricardo de Oliveira Rocha, né, o Márcio, inclusive, já faleceu. Bonfim Paulista, o núcleo é de 1811. Ribeirão Preto, 1856. Bonfim Paulista é da época anterior ao Império. Império 1822. Bonfim Paulista, 1811. Então, nós vemos ali um potencial artístico, arquitetônico, histórico, social,
de todos os lados sociais, das classes dominantes e das classes trabalhadoras. Embora a gente não tenha a senzala, alguns vestígios de escravidão em Ribeirão Preto, mas não podemos negar a sua presença na nossa região. Não muito longe, São Carlos do Pinhal, a fazenda do Pinhal. Mas, nesse pedido de tombamento, na época, quem era o secretário de planejamento era o senhor Silvio Martins, vereador nessa casa por vários mandatos, já falecido. E houve conflito. O conflito não era com a comunidade. O conflito era com projetos de empreendimentos milionários, que acabou se constituindo, né, a Zona Sul de Ribeirão Preto, e que tinham como alvo o espaço urbano de Bonfim Paulista. E é lógico, todos vão se manifestar. Mas Bonfim Paulista não tinha infraestrutura, senhor vereador, para abarcar isso. Só num dos empreendimentos eram 10 torres de 7 andares, ia levar para dentro de Bonfim Paulista, da noite para o dia, na época, mais 600 carros, 5.000 pessoas, só naquele empreendimento. O planejamento não tinha como barrar, porque é fácil mudar a lei, é fácil mudar um plano diretor. Ribeirão Preto, o plano diretor é uma crítica, não estou falando nada assim que não seja conhecido, né? Se tem um interesse, alguém, representante de alguém, traz uma proposta e pode ser passada, e o plano diretor pode ser alterado em qualquer momento. Basta ter uma audiência pública, que comparecem, às vezes, 20 pessoas, né? As audiências públicas deviam, talvez, ser questionadas no seu quórum, mas, de qualquer forma, esse é o jogo, é isso que... Mas, na verdade, será que é realmente representativo? Mas o autor do pedido também já faleceu. Chegou no Compac. Nós abrimos. Por lei, qualquer protocolo vira um processo administrativo e ele precisa ser respondido. E eu quero lembrar que o Compac é feito por pessoas voluntárias. Não são remunerados, ninguém ali dentro, são todos voluntários. Instituto dos... Colega arquiteta, Instituto dos Arquitetos do Brasil tem assento no Conselho. Conselho de Arquitetura, o CREA, OAB, 7 membros são do governo, 7 sociedade civil. Então, não é tão desconhecido, o Conselho não é tão inacessível como se pretende colocar, pelo contrário. O Conselho é extremamente acessível, as reuniões são abertas, os documentos estão disponíveis, online. Mas eu acho que provocou um momento, eu visto a camisa com o Lanchotti, porque a fala dele eu acho que foi equilibrada e conciliadora. Nós sempre buscamos conciliação. Tanto buscamos conciliação que em 2004 nós fizemos uma audiência pública em Bonfim Paulista, senhor vereador. Ali na entrada, ali onde tem, do lado da praça, tem um galpão ali, que tem móveis, uns negócios ali do lado. Naquele galpão ali, a hora que você chega e entrou na rua principal, foi feita uma audiência pública. Eu estive nessa audiência pública. Estavam todos os moradores, imprensa, vereadores, e foi um dia de caça às bruxas. Foi quase fui linchado aquele dia, porque pintaram que o Compac, mentiram na imprensa que o Compac estava tomando os imóveis daquela população. Então, a desinformação, senhor presidente da mesa, ela traz
Hoje está exacerbado, mas ela traz conflitos desnecessários e confrontos entre pessoas de bem, entre pessoas da sociedade. O conselho, todos os conselheiros, são pessoas de bem. Esses cargos essas cadeiras que eu falei. Então, Bonfim Paulista tem uma infraestrutura. Ela não suporta um crescimento desordenado. Então, quando essa casa vai aprovar um plano diretor, ele tem que ser criterioso. Por exemplo, na última reunião de audiência pública do plano diretor, a lei do CONPAC diz que o CONPAC é responsável para entrar pela ZPC, Zona de Proteção Cultural. Toda a nossa contribuição foi ignorada pela mesa da audiência pública. Nós entramos com um documento extremamente criterioso. E a mesa ignorou. Então, é uma situação que a gente puxa vida, é fácil culpar o CONPAC. É fácil falar, tem um plano diretor. A proteção do patrimônio cultural é uma obrigação pelo artigo 30 da Constituição, aí já é uma questão federal, porque os direitos de conselho foram criados pela Constituição Cidadã. E nós temos a proteção federal, porque nós existimos, os conselhos de direito, cultura, educação, saúde, consegue, né, todos aí, que são os locais legítimos de nós reivindicarmos. Mas quem criou os conselhos, que é o PT em Ribeirão Preto, porque a maioria dos Conselho de Cultura 95, CONPAC 96, foi nesse momento. O PT odeia conselho, porque vai fiscalizá-lo. Ninguém gosta de conselho, ninguém gosta muito de alguém ali pegando no pé. Então é muito fácil atacar o conselho, e eu defendo os conselhos como instrumento da sociedade civil. Eu nem vou entrar nos outros aspectos, porque eu acho que é uma questão estrutural e é uma questão histórica. Bonfim Paulista, por exemplo, quando nós vamos criteriosamente fazer uma pesquisa profunda a respeito do bem que está sendo pedido, tombamento, que é um processo administrativo, de responsabilidade, nós sentimos uma carência muito grande, que eu acho que vocês poderiam nos ajudar, que é lei. Corpo técnico do CONPAC, que tem que ter 8 pessoas, tem apenas uma. Aparece 2, de vez em quando aparece alguém. O governo não fornece isso, o executivo prejudica a sociedade e gera esse tipo de crítica em cima do conselho. Então, o que acontece? Nós, conselheiros, especialistas, fazemos relatoria, fazemos levantamento histórico, porque os critérios de tombamento são artístico, arquitetônico, histórico, paisagístico, de potencial arqueológico, potencial turístico. Olha como isso movimenta a economia. A Bonfim das Artes, a gente conhece lá perto de São Paulo, em Embu das Artes. Bonfim tem um potencial de produção artística diversificada, de fomentar o comércio, mas se não é esse pedido de tombamento, aquele centro em torno da praça já tinha sido rateado. Um ia ser do Banco do Brasil, uma quadra inteira, a outra ia ser do Jimenez. Eles tinham comprado tudo ali, sob a desculpa de pagar 3, 4 vezes mais o valor do imóvel. Olha que beleza, hein? E aquela população pega, maravilhoso, eu vou ganhar 4 vezes mais o que vale. Hoje, Bonfim Paulista é o metro quadrado mais caro de Ribeirão Preto. E aqueles que de lá saíssem não teriam como voltar a Bonfim Paulista devido ao valor imobiliário. Aconteceu isso em várias cidades esparramadas pelo mundo, pelo Brasil. Paraty, em nome do turismo, compraram toda a orla, os grandes pools de fast food, de hotéis e de tudo.
Aquela população que ali vivia, fazendo seu artesanato, aquelas famílias, venderam, foi muito dinheiro, foram para o centro. Hoje eles passam fome. Esse é o patrimônio principal, que é o patrimônio imaterial. Maior do que o arquitetônico. Também é muito importante. É pena que o relatório da colega tenha sido tão superficial, é uma crítica mesmo, acho que nós temos que ser. Esse trabalho não serviria nem para trabalho de escola, porque ele não tem critérios, ele não tem profundidade. Mas ele gerou algo interessante, que é essa discussão. Então, concluindo, senhor presidente, nessa audiência pública em Bonfim Paulista, o senhor sabe muito bem, Bonfim Paulista, o índice de criminalidade lá é baixo. Eu não sei se fechou aquela base da polícia que tinha na esquina lá da praça, né? Bonfim Paulista é uma cidade muito bem servida, as pessoas se conhecem pelo nome, é o filho do fulano, é uma comunidade, é uma comum unidade. Isso dá uma característica que em lugar nenhum de Ribeirão Preto você vai encontrar. No centro a vizinhança sumiu, morreram, vão ficando velhos. Eu falo centro porque é do centro que emana toda a malha urbana de Ribeirão Preto, General com Jerônimo Gonçalves. Então, Bonfim Paulista tem ali os seus aspectos arquitetônicos, históricos. Francisco Bonfim, eu acho que eu conheço mais a história de Bonfim Paulista que muito bonfinense, mas eu estudei. Então, essa aparente desconexão com alguns edifícios é que eles se inserem num sítio arqueológico. E vou dizer mais, Bonfim Paulista é considerado no IPHAN sítio arqueológico. É registrado no IPHAN, no Instituto do Patrimônio Nacional, como um sítio arquitetônico, arqueológico. Temos 3 sítios arqueológicos em Ribeirão Preto. Então, eu vou parar por aqui, porque espero que a gente tenha mais um ano para discutir o tempo que eu reivindiquei. Então, tem outras questões aqui, legais, que eu gostaria de abordar, mas não vou poder, com respeito ao Albino de Camargo, o decreto 232, que dá 150 mil para o proprietário. Isso daí, para mim, é um ultraje, porque houve um crime lá dentro. O Compac não foi ouvido no Ministério Público. Como que a prefeitura presenteia um cara que foi pego em flagrante, demolindo um bem? Então, a gente fica assim, puxa vida, presenteou ele com 150 mil, foi feito o empenho desse dinheiro. Como que presenteia um bandido? Que literalmente a casa foi incendiada e ele pôs a demolidora formigão. Então, esse aqui é só um detalhe na história que eu acredito que quem está chegando agora perdeu um pouco dos fundamentos da nossa cidade e do Compac. Eu defendo o Compac, reconheço nessa casa, né, a eleição de vocês, o empenho de vocês, e se não fossem vocês, essa conversa não estaria acontecendo, não ia agregar essas forças democráticas. Então, eu vou parar por aqui, porque teria muitas coisas. Eu peço para o senhor concluir, porque a gente já estourou o tempo, infelizmente, da reunião. Já parei. Não, tranquilo, senhor Cláudio, pode fazer suas considerações finais, fique à vontade. Considerações finais. Vamos lá. Em 1967 foi criada a primeira lei do patrimônio em Ribeirão Preto, juntamente com São Paulo, quando Paulo Maluf criou, o governador biônico criou a lei do patrimônio em São Paulo de proteção, foi criada em Ribeirão Preto. Em 1971 foi criado o Condefat Ribeirão Preto, criou o seu primeiro modelo de Compac, que era o senhor Rubens Cione, presidente. Em 1966 foi criada a lei conforme a Constituição de 88. Ela foi atacada brutalmente, principalmente pelo vereador Marinho Sampaio, de Bonfim Paulista, que apresentou a Lei Marinho com
que depois ela foi considerada inconstitucional, que só o proprietário podia pedir tombamento. Em 2007, o senhor Gasparini cria outra lei inconstitucional, dizendo que depois de um ano, um processo caduca. Então, acho que o autor é mais caduco do que a lei. Essas leis todas foram consideradas inconstitucionais. Em 2015... definitivamente foi. O Ministério Público anulou todas as leis. Sr. Cláudio, vou pedir para o senhor, me perdoa, mas eu preciso que o senhor conclua, porque eu tenho que ainda fechar a reunião. E voltamos em 2015, nós voltamos em 1971, porque foi anulado tudo que se fez em Ribeirão Preto. Olha que retrocesso, né? Em 2015, agora recentemente. E em 2016 nós criamos a atual lei. Então, outras questões menores aqui, eu peço desculpas pela paciência de todos e agradeço a mesa, eu concluo por aqui. Muito obrigado e na próxima oportunidade espero contribuir um pouco mais. Obrigado, Sr. Cláudio. Peço desculpas, porque realmente a gente estourou. Igor, eu vou te pedir só um segundo que eu preciso fechar, senão a gente não vai conseguir encerrar a sessão. Eu preciso colocar aqui os membros da comissão, temos a deliberar parecer contra a solicitação do COMPAC no ofício 48 de 2022, de 13 de setembro de 2022, atuado em processo administrativo Câmara 19.143 de 2022. Ler o ofício. A discussão e deliberação seria quanto a convocarmos uma audiência pública específica para tratar dos assuntos solicitados, em especial as alíneas B e C, ou se pautamos o assunto para a próxima sessão ordinária desta comissão, dia 27 de outubro próximo, ou outra alternativa que possa ser sugerida pelos presentes. Duda, vereador Sérgio Zerbinato. Próxima comissão? Uma próxima reunião, Zerbinato? Minha sugestão é que fosse para a próxima, mais uma reunião. Então fica por unanimidade para a próxima comissão a discussão novamente. Eu peço que se encaminhe o processo com manifestação desta comissão à CCJ. Agradeço a vereadora Duda Hidalgo, o vereador Sérgio Zerbinato, o vereador Franco Ferro, o vereador Renato Zucoloto, e peço a todos desculpa pelo estourar do tempo. Queria agradecer ao senhor Lanchotti por ter saído de férias, ter vindo prestigiar essa comissão. Com certeza, senhor Cláudio, o senhor é uma pessoa que tem contribuído muito com informação. Nós que estamos entrando agora de primeiro mandato, todos dessa mesa, Duda, Zerbinato e eu, Matheus, somos de primeiro mandato, e nós temos um compromisso muito sério de fazer a discussão ser aflorada e que a gente tenha voz, vocês todos tenham voz, e num espírito conciliatório de realmente resolver, sem apontar, sem inquisição, sem nada. Igor, eu vou te passar rapidamente e peço para você ser o mais objetivo. Fechou, meu irmão? Não, só para pontuar, eu acho, sinceramente, enquanto é uma comissão com pautas positivas, a ideia é conversar a várias mãos. Eu, sinceramente, queria registrar aqui que eu achei particularmente uma falta de respeito à fala do colega em relação ao trabalho levantado para a CIRP, que não serviria nem ser para trabalho de escola. A ideia não era ser um trabalho de escola. A ideia é fazer um levantamento para que tivesse um início, um ponto de partida, e ele poderia ser mais completo se o COMPAC houvesse respondido às nossas solicitações de informações sobre os processos de tombamento. Eu tenho um ofício registrado. Enfim, a ideia é contribuir e não apontar erros, e a crítica ela serve para crescimento. O relatório foi feito para um início de procedimento, um início de novas conversas. Enfim, só isso. Perfeito. Mais uma vez, nós teremos a próxima reunião no dia 27 de outubro deste mês mesmo, e nada havendo mais a discutir e deliberar, eu agradeço muito a participação de todos, a nossa comissão com maior participação de todos os setores, e sobre a proteção de Deus eu agradeço e declaro encerrada a presente 14ª reunião desta sessão. Agradeço o pessoal da TV Câmara e todos aqueles que nos acompanharam aqui no Legislativo. Muito obrigado a todos, que Deus os acompanhe.